Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo hoje passando aqui no canal Geografia para discutir um tema bem contemporâneo, a Guerra da Síria, sobre o aspecto e análise da geografia. Então aqui eu vou passar para vocês as informações de uma forma totalmente isenta e não carregado de subjetividade que a mídia gosta de trabalhar o tema. Eu vou mostrar para vocês como está acontecendo essa nova dinâmica da Guerra da Síria. Se você observar esse mapa, ele mostra o conflito antes da derrota do Estado Islâmico. Então, se você perceber, toda essa região aqui, ó, ela foi dominada pelo Estado Islâmico, que queria criar um califado sob a rege da lei mais rígida do Corão, que é a Sharia. O Estado Islâmico é de maioria sunita, então ele é um levante que vai emergir no norte do Iraque e vai aproveitar a instabilidade política da Síria por conta da Primavera Árabe para conquistar áreas na Síria e possivelmente fundar esse grande país sobre o domínio aí desse grupo chamado Estado Islâmico aqui para o Ocidente. Lá no Oriente é o Daesh. Se você observar, essa região aqui foi uma grande área conquistada pelo Estado Islâmico, que envolve cidades importantes da Síria, como Raqqa e principalmente Alepo, que já daria aí um caminho para chegar até a capital Damasco. Alepo é aquelas imagens que a gente viu na televisão de uma cidade totalmente destruída, muitas pessoas saindo da região, indo em direção à Turquia, indo em direção à Jordânia, ao Líbano e também à Europa. Hoje, Alepo já foi reconquistada pelo Assad, que é o ditador sírio, né? O presidente, entre aspas, aí da Síria. Então, se você perceber, ó, aqui havia um caminho, né? E esse caminho dava para Alepo. Então, o conflito ocorreu na cidade, tropas ligadas ao ISIS e tropas ligadas ao Bashar al-Assad. O que aconteceu? A derrota do Estado Islâmico. Como ocorreu a derrota do Estado Islâmico em Alepo? Por conta do apoio estadunidense, do apoio da Rússia, do Irã e também as tropas ligadas ao Bashar al-Assad. Tá? Então isso já tem que ficar na cabeça de vocês, foi uma coalizão contra o Estado Islâmico. No momento que o Estado Islâmico é derrotado em Alepo, ele vai perdendo espaço nas outras cidades, Raqqa, por exemplo, tá? Porque nessa região aqui você tem o conflito entre os curdos e o Estado Islâmico. Os curdos foram perseguidos inicialmente pelo Estado Islâmico, mas os curdos foram armados pelos Estados Unidos para enfrentar o Estado Islâmico. E aí o Estado Islâmico foi se desmantelando e perdendo o domínio de toda essa região. O que acontece agora? O Estado Islâmico está, vamos falar assim, entre aspas, escondido no deserto, então ele faz incursões nessas cidades, ele ainda não desapareceu. Ele perdeu aquela pujança que ele tinha lá no início do conflito, quando ele dominou poços de petróleo, vendia esse petróleo no mercado negro e comprava armamento, recrutava pessoas, articulava atentados terroristas na Europa, né, a fim de desestabilizar o mundo aí. Então vamos continuar aqui a nossa análise. O restante do país, está percebendo toda essa área aqui, ó, que envolve uma cor aí roxinha, né? Ela era de domínio da frente al-Nusra, que seriam os rebeldes que vão eclodir a revolução da Primavera Árabe na Síria. Aquele grupo que é contra o presidente Bashar al-Assad. Esse grupo, que é a frente al-Nusra, ele foi financiado pelos Estados Unidos, a fim de derrubar o regime de Assad e também derrubar o Estado Islâmico. Qual que foi a questão aí? O Donald Trump, ele deixa de investir na frente ao Nusra. Então ela vai perdendo espaço cada vez mais para o exército de Assad. O problema do Donald Trump era o Estado Islâmico. No momento que ele derrota o Estado Islâmico, ele deixa
a Síria um pouco de lado, conflito interno, diferente do Barack Obama, que financiava a Frente al-Nusra para derrotasse o Bashar al-Assad. Então, a Frente al-Nusra existe ainda, mas ela se fragmentou em outros grupos. Então, ela não tem mais esse domínio territorial que ela tinha também lá no início da guerra. Quem vai ganhar força são os curdos. No momento que ele derrota o Estado Islâmico, eles querem ter autonomia dessa região aqui que envolve o norte do Iraque e a região leste da Síria em direção ao sul da Turquia. Eles querem independência. Eles não estão nem aí para o governo de Bashar al-Assad. Eles querem formar ali o Kurdistão, ou pelo menos ter autonomia para se organizar como país. Tranquilo até aí? Tá, qual que é o problema? Essa região aqui também é dominada pelos curdos, mas a Turquia ela não quer perder território para os curdos. Então, a Turquia armou milícias para que essas milícias combatam os curdos nessa região aqui e posteriormente, com certeza, eles vão atacar os curdos aqui, principalmente quando a guerra em relação ao Bashar al-Assad tiver um caminho aí de conclusão. Então, o cenário na Síria é que não termine até com a derrota ali do Bashar al-Assad, que eu também não vejo essa derrota, porque o Bashar al-Assad tem um apoio muito grande do Irã e da Rússia. Então, por exemplo, o ataque que os Estados Unidos fez na área periurbana de Damasco. Grande parte dos mísseis foram derrubados pelo governo sírio por conta da defesa antiaérea instalada pelos russos. Então, eles têm um armamento muito pesado vindo da Rússia e do Irã. Qual que é a problemática quando eu entro com o Irã? Qual é a intenção do Irã na região? É criar um cinturão de defesa para que a Arábia Saudita, que é sua inimiga de maioria sunita, que tem influência estadunidense, não tome espaço na geopolítica regional. Além disso, é isolar um dos seus grandes inimigos, que é Israel. O Irã é de maioria xiita, a Arábia Saudita sunita, são vertentes opostas do Islã. Os iranianos, eles apoiam o grupo Hezbollah. E o Hezbollah é inimigo de Israel, Israel é inimigo de Hezbollah aqui no Líbano. Dias atrás, Israel bombardeou áreas que está presente o Hezbollah porque tinha indícios que o Irã estava fornecendo armamento para o Hezbollah atacar Israel. Tá vendo? A geopolítica aí ela é totalmente mutável. O cenário que nós tínhamos há alguns anos atrás não ocorre mais. Você não tem o Estado Islâmico, você tem o quê? Um avanço aí da Síria na região. Tá, e quais são os interesses dos Estados Unidos na região? Primeiro, esse avanço do Irã. O Irã é alinhado à Rússia. O Irã apoia o regime de Assad, fornece armas. O Irã tem muito petróleo e tem grana para financiar a guerra no Oriente Médio. Além disso, é um país de uma grande população, então ela tem um poderio militar grande na região. E o Irã ele tem um ranço contra os Estados Unidos desde a guerra Irã-Iraque, quando os Estados Unidos apoiaram o Iraque frente aí ao Irã, que estava sendo apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá naquele período da velha Guerra Fria, né? Porque nesse momento nós podemos classificar todo esse conflito como a nova Guerra Fria. Os Estados Unidos se posiciona contra o uso de armas de destruição em massa, que são armas químicas. Até a França tem esse mesmo posicionamento, a Inglaterra tem esse posicionamento. Mas não é somente isso. Tem uma questão também de se posicionar a influência russa e a influência do Irã na região, para fortalecer e manter ali os seus alinhados em pé, principalmente Israel e a Arábia Saudita. Tá? Então, se você percebe, é uma geopolítica que ainda está em transição, não está concluída. E as cenas dos próximos capítulos podem ser piores
do que nós tivemos aí nesses 7 anos de guerra na Síria, com 400 mil mortos e milhares de refugiados. Tranquilo, pessoal? Espero aí que eu consegui elucidar um pouco essa dinâmica, tá? Então é legal que você leia, se informe, porque a história está acontecendo. Abraço, pessoal. Fui!